A paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Sou feliz com o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por ter nos dado Jesus Cristo e por Jesus Cristo ter nos enviado o Espírito Santo. Isso é motivo de alegria para todos os dias da nossa vida. Que nós possamos nos alegrar nisso, porque é isso que nos motiva a servir ao Senhor. Abra as Bíblias de vocês em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 12 e versículo 13. O pastor Felipe está em viagem com a sua família. Por esse motivo ele não esteve conosco pela manhã. Ele me disse que talvez chegaria a tempo de estar aqui conosco à noite, mas tudo indica que não. Que Deus o guarde e o traga em paz e que Ele esteja conosco aqui na quarta-feira em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém, glória a Deus. Sabemos todos hoje que hoje é um domingo de Páscoa, onde as pessoas comemoram de diferentes formas, de diferentes costumes, diferentes culturas. Mas nós sabemos a verdade acerca de todas essas coisas, porque nós conhecemos a verdade. Nós fomos libertos pela verdade. A palavra do Senhor nos diz que se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do nosso Deus. O livro do Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 51, relata a verdadeira Páscoa que nós cristãos conhecemos. A Páscoa que Deus instituiu ao povo de Israel quando eles saíram do Egito. Era uma noite de morte para os egípcios e noite de libertação para os hebreus. Para uns era o juízo e para outros a salvação. Juízo e livramento, morte e vida. Condenação, salvação. Tudo isso foi feito e foi possível através da morte do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que marcou os umbrais daquelas portas, é que foi possível que o livramento acontecesse na vida daquelas pessoas. Israel estava sendo chicoteado, Israel estava servindo de carrasco ali no Egito, não apenas por causa de açoites ou debaixo de açoites, mas também com os pés amassando barros, as mãos calejadas de trabalho. Já era 430 anos de uma amarga escravidão, onde o povo de Deus era escravo ali no Egito. Deus então ouve o clamor do seu povo e envia o seu mensageiro com a mensagem expressa para Faraó: deixe o meu povo ir. Essa era a mensagem que Deus, usando os teus servos Moisés e Arão, para levar essa mensagem até Faraó, aquele homem que já estava com seu coração endurecido. Deus leva esta mensagem, uma mensagem que eles não tinham nem como pensar a respeito. Deixe o meu povo ir. Então Faraó endureceu o seu coração e através dessa mensagem ele oprimia cada vez mais o povo de Israel. Então Deus enviou dos céus 10 pragas. Deus exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito através daquelas 10 pragas. Não sei se o irmão sabe, cada uma daquelas pragas simbolizava um daqueles deuses ali no Egito. Então Deus, ao mandar aquelas pragas, Deus estava mostrando que somente Ele era Deus sobre a face de toda a terra. Deus quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar pirâmides, fez abalar alicerces e tirou o povo do cativeiro com mãos fortes
e mãos poderosas. E ali Deus, com uma grande obra através daqueles homens, Deus então dá o golpe final, a última praga, a morte dos primogênitos. Então começa uma verdadeira matança. Aquela era a 10ª praga, como o texto diz muito bem, o anúncio da 10ª praga, no capítulo 11 deste mesmo livro que nós lemos. E agora Deus, fazendo se cumprir a sua palavra, Deus fazendo se cumprir a ordem que foi dada através dos seus servos Moisés e Arão. Então Deus agora, Ele manda uma praga, o único livramento para aquela praga, a única forma das pessoas se livrarem da morte iminente dos seus primogênitos, era a morte de um cordeiro. E aquele cordeiro deveria ser morto e aquele sangue deveria ser passado nos umbrais daquelas portas. Não havia outro meio de ter o livramento. Ou fazia aquilo que Deus ordenou, ou então a morte visitaria os palácios, as choupanas, visitaria pobres, visitaria ricos, visitaria velhos, visitaria crianças. O anjo do juízo passaria à meia-noite. Onde ele encontrasse o sangue, ele passaria por cima. Mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria de uma forma muito triste, de uma forma muito dolorosa. Muitos acreditaram, muitos confiaram na palavra do Senhor e fizeram aquilo que Deus ordenou. Muitos deram crédito à voz dos homens de Deus e fizeram aquilo que Deus havia ordenado. A Páscoa, então, agora é considerado o dia da independência para Israel. A noite de terror dos egípcios foi a noite de libertação para o povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou os outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para o povo de Israel, salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para adorar e exaltar o nome do Senhor. Então esta é a verdadeira Páscoa. Este foi o verdadeiro livramento que Deus deu através da morte de um cordeiro, através da ordem de um dos seus servos, onde o povo de Deus já por 430 anos eram escravizados, eram atormentados. Quando eles reclamavam, mais ainda pesava sobre eles o trabalho, porque antes alguém trazia palha, alguém trazia o barro para eles amassar os tijolos, mas quando eles reclamavam da chicotada, das dores, agora os egípcios disseram: vocês mesmos vão recolher as palhas, vocês mesmos vão buscar a terra e amassar o barro para fazer o tijolo e debaixo de chicotada. O capítulo 12 do Êxodo é um dos mais importantes do Velho Testamento. Ele registra a instituição da Páscoa, o sacrifício da Páscoa é inaugurada e um novo calendário é inaugurado para este povo. E ele diz no versículo 2 que este mesmo será o principal dos meses. Diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Porque digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família e para a sua casa. Então Deus deu a ordem, Deus deu a receita, Deus mostrou qual era a única forma do povo se livrar da morte iminente. Deus mostrou qual era a única forma do povo não ter a morte do seu primogênito. Deus avisou que à meia-noite o anjo da morte passaria. Uma nuvem, um anjo viria e as pessoas que não tivessem a marca do cordeiro em suas portas teriam a morte dos seus primogênitos. A Páscoa, então, agora é o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali eles deixaram de ser escravos no Egito e passaram a peregrinar na direção da terra prometida. A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida livre para com o Senhor. Então aquilo simbolizava o fim da escravidão.
O fim de mais de 500 anos de escravidão debaixo das fortes mãos de Faraó. E agora eles partiam para a liberdade, para uma vida livre, para adorar e exaltar o nome do Senhor. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão. Estar com Cristo não é perder a vida, é ganhar a vida, é se livrar da escravidão do mundo e agora estar livre com Jesus para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Esta para nós é a verdadeira Páscoa, a libertação da escravidão e a liberdade para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós já passamos por essa Páscoa, nós já provamos dessa Páscoa. Antes éramos escravos do mundo, antes éramos chicoteados por Satanás e pelos seus prazeres. Antes, alguns eram escravos das drogas, da bebida e de outras coisas, mas através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na sua morte e na sua ressurreição, hoje nós somos livres para adorar. Hoje nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, mas nós estamos livres, porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz, e agora podemos adorar e exaltar o nome do Senhor. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então Israel não era uma nação, mas agora livre e remido, esse povo torna-se um povo separado para Deus. Esse povo torna-se um povo onde através deles haveria a concretização de um projeto através das mãos de Deus. A Páscoa nos mostra um novo recomeço, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. Isso é Páscoa. É este o símbolo que nós temos que carregar no nosso coração. Liberdade, libertação da escravidão, nova vida para com Deus, nova vida para com Cristo. E agora nós vimos a família no centro do projeto de Deus. Nós vimos agora que Deus, como Ele se importa com a família, dentro deste propósito de que as pessoas recolhessem para dentro das suas casas, pegassem um cordeiro, um cabrito e fizessem aquele ritual que foi ordenado por Deus. Agora há um momento de comunhão, há um momento ali onde as famílias estão reunidas para preparar aquele animal, para retirar o seu sangue, trazer de volta às suas memórias aquilo que Moisés tinha lhes dito. E olha como é a comunhão, porque aquela família que fosse muito pequena, talvez só marido e mulher, eles poderiam compartilhar um desses animais, eles poderiam partir o animal ao meio e dar um pedaço para uma família e um pedaço para outra família. Aqui Deus traz para nós a importância da comunhão entre as famílias. Aqui Deus traz para nós quão importante é que as famílias vivam em comunhão. A família precisa celebrar juntas a Páscoa de Deus. A família precisa estar reunida para celebrar a verdadeira Páscoa, para orar, não só neste domingo, mas durante todos os dias das nossas vidas. Reunir em família, orar em família, agradecer a Deus, trazer à nossa memória o derramar do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em família, orando, adorando, exaltando o nome do Senhor, dizendo: Deus, obrigado, porque o meu filho não está nas drogas. Obrigado, meu Deus, porque a minha filha não está na prostituição. Obrigado, Deus, porque não há sobre mim chicotes, não há sobre mim nenhum peso, não há sobre mim nada que me impeça de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando nós vimos nos cultos de missões, quando a irmã Leila traz, quantos dos nossos irmãos ainda estão sendo escravizados? Quantos dos nossos irmãos estão debaixo de algum jugo, sendo impedidos de adorar, sendo impedidos de glorificar? Mas nós temos que estar em famílias, reunidos nas nossas casas, não só na igreja, glorificando, exaltando, trazendo à memória as maravilhas de Deus na nossa vida, os livramentos que Deus nos deu, as coisas maravilhosas que Deus fez por nós. É isso que Deus traz para nós dentro deste texto. Estamos em família comemorando a Páscoa do Senhor. A família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro.
Toda família precisava estar debaixo do sangue do Cordeiro. Não poderia um filho ficar de fora. Não poderia um parente ficar de fora. Os umbrais das portas estavam marcados, mas toda a família tinha que estar dentro da casa, debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. A família toda precisava se alimentar do Cordeiro. Olha que coisa linda! Ao Cordeiro ser morto e ser assado na brasa, toda a família tinha que se alimentar do Cordeiro. E o que para nós é isto? Se alimentar do Cordeiro, é se alimentar da palavra de Deus, é se alimentar das maravilhas de Deus, é sentar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu parente e dizer quão maravilhoso Deus tem sido na sua vida. Ainda que você fale de outras coisas, ainda que você talvez fale mal de um irmão que é rebelde, na família acontece isso. Ainda que você talvez fale de uma mãe, irmãos, nos últimos dias eu estou impressionado como que eu estou vendo dificuldades em famílias receber as suas mães e os seus pais idosos. Quão difícil está sendo para os filhos aceitar que a mãe idosa fique na sua casa, ou que o pai idoso fique na sua casa. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Já tive vários casos, somente essa semana, de brigas na família, com quem que a mãe vai ficar, com quem que o pai vai ficar. Esses assuntos também são tratados em família, mas um assunto mais importante que nós precisamos tratar e nos alimentar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este deve ser o alimento diário da nossa família. Este deve ser o alimento diário dentro da nossa casa. O Cordeiro deveria ser compartilhado com todos os membros da família. Isso cabe a nós fazer hoje em nome de Jesus Cristo, é unir a nossa família e alimentar a nossa família com partes do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A família toda precisava celebrar esse memorial, para que as suas gerações futuras não esquecessem o que eles tinham passado. Para que isso firmasse um memorial nas suas mentes, um memorial nos seus corações, para que as próximas gerações que viessem não esquecessem que eles tinham sido escravizados debaixo do jugo do Egito e que eles tinham sido libertos pela poderosa mão de Deus. Vez ou outra, ano após ano, eles tinham que celebrar a Páscoa, eles tinham que comer a carne do cordeiro, do cabrito, comer ervas amargas. Para que as ervas amargas? Para se lembrar da vida amargorosa que eles levaram lá no Egito, para não esquecer de onde eles saíram. Já viu, irmãos, pessoas que outrora não tinha nada, não era ninguém, não tinha nem como viver em comunhão com seus irmãos, mas através da comunhão com Jesus Cristo, eles conseguiram estar em lugares altos, lugares melhores. Mas hoje eles usam isso não para glorificar a Deus, porque não tem nas suas mentes, não trouxe, não formou um memorial para Deus de memórias passadas, de onde eu estava e de onde eu estou e por que eu estou aqui hoje. É para a glória do nosso Deus. Se eu estava no Egito, fui liberto do Egito, hoje eu celebro a Páscoa da libertação do cativeiro, porque outrora eu estava lá, mas hoje eu estou aqui, graças a Jesus Cristo, que foi imolado na cruz do Calvário. E nós devemos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. A família toda precisava ter compromisso de ensinar a seus filhos o verdadeiro significado da Páscoa. E aí eu trago isso para o século 21. Será que os nossos filhos pequenos, adolescentes, jovens, sabem qual é verdadeiramente o sentido da Páscoa? Qual é verdadeiramente o significado da Páscoa para nós que somos cristãos? A Páscoa, irmãos, não é coelho. A Páscoa não é ovo de chocolate, como a mídia insiste em impor isso na mente,
principalmente das nossas crianças. E nós, ao estarmos reunidos em famílias, protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos agora ensinar aos nossos filhos qual é o verdadeiro significado da Páscoa. É libertação em Jesus Cristo, é libertação pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Não há outro sentido para a Páscoa, senão Jesus Cristo morto e ressuscitado no terceiro dia, e agora sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, nos abençoando, nos exaltando, nos dando condições para viver uma vida digna sobre a face dessa terra. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Irmãos, graças a Deus, meus filhos não têm tal costume. Eles nem falam em ovos de Páscoa. Às vezes eles pedem um chocolate, mas isso acontece rotineiramente, porque criança gosta de chocolate. Mas ainda que eles vejam as outras crianças, eu não lembro uma vez os meus filhos terem chegado e falado: pai, compra um ovo de Páscoa para mim. Porque nós, o Luiz Felipe ontem fez 14 anos, eu agradeço a Deus por isso, 14 anos já. Isso é alegria por um lado e tristeza, né? Vai ficando velho, os filhos vão crescendo. Mas glória a Deus por isso, 14 anos, irmãos. Dia 15 de maio eu faço 18 anos de casado com a Kátia. E são só motivos para glorificar o nome do Senhor. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é Páscoa, ter motivo para agradecer a Deus. Ter motivo para, mesmo que você lembrar de memórias ruins, mas que essas memórias criadas na sua mente te façam lembrar que você esteve lá, mas agora não está mais, e que não está mais por quê? Qual é o motivo? O motivo é Jesus Cristo, Ele que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue até a última gota, para que nós estivéssemos aqui hoje glorificando e exaltando o nome dEle. Não foi coelho da Páscoa, não foi ovos de chocolate, mas foi Jesus Cristo morto e ressuscitado, que nos deu a garantia da salvação e a garantia da vida eterna, e louvado seja o nome do Senhor. É isso que os nossos filhos têm que saber, é isso que os nossos filhos têm que ler, o capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 ao 51, e entender o que é a verdadeira Páscoa para nós, os cristãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a família toda precisa ter compromisso e ensinar os seus filhos o significado da Páscoa. E a família toda precisa obedecer às ordenanças divinas, porque essas ordenanças é que vão salvar toda a família. Toda ordem que é dada por Deus, ela precisa ser obedecida. Todo direcionamento dado por Deus, ele precisa ser obedecido. Poderia alguns pais deixar os seus primogênitos fora de casa naquele dia de juízo? Poderia algum pai dizer: esses homens estão loucos, isso não vai acontecer, deixa o meu filho brincar, deixa o meu filho se divertir, que nada, ficar recluso dentro de casa? Poderia isso ter acontecido? Poderia algum pai ter negligenciado a ordem de sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue na viga das portas? Poderia algum pai dizer: isso é ritual, isso não tem sentido, isso não faz sentido para mim ou para a minha família? Poderia isso acontecer? Poderia. Certamente nenhuma família dos hebreus desobedeceu às ordens de Deus, ou deixaria os seus filhos fora da proteção do sangue do Cordeiro, que era dentro das suas casas. Ainda, irmãos, nos dias de hoje, muitos não acreditam no poder de Jesus Cristo. Muitos fazem chacota do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão e perdão dos nossos pecados. Muitos não acreditam. Muitos dizem que isso é um ritual, muitos dizem que isso é bobagem, muitos dizem que isso é religiosidade, e deixam de colocar as suas famílias debaixo da proteção do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, irmãos, somente aqueles que estiverem cumprindo as ordenanças de Deus,
Somente aqueles que estiverem dentro das suas casas, debaixo da proteção do arco, da marca do sangue do Cordeiro, é que terão o livramento da morte iminente na hora que o anjo da morte passar. E para nós não é diferente. Somente aqueles que estiverem debaixo do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, somente aqueles que estiverem as suas vestes brancas, sem mancha, lavada e remida, onde? No sangue do Cordeiro, é que serão livres da segunda morte. No dia da redenção, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ainda que alguns pais digam: deixa meu filho se divertir, deixa meu filho pegar quantas jovens ele quiser, deixa meu filho experimentar algumas bebidas, algumas drogas, o que isso tem a ver? Quando o nosso Senhor voltar, quando o anjo soar a trombeta lá nas nuvens, somente aqueles que estiverem debaixo do sangue de Jesus Cristo serão livres da segunda morte, serão livres do inferno, serão livres da morte eterna. Então é importante, é necessário sim, nós ensinarmos as nossas famílias a estar debaixo da proteção do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente muitos negligenciam e continuarão negligenciando a importância de Jesus Cristo e da sua morte na cruz do Calvário. Mas chegará um dia em que os ais do nosso Senhor serão exclamados sobre a face dessa terra. E aqueles que deram uma escapadinha, aqueles que não quiseram estar debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo, a morte será iminente. Haverá gritos, haverá choros, haverá desespero, mas não terá mais tempo, porque, meus queridos irmãos, quando o anjo da morte chegou, ouvia-se gritos, desesperos, mães chorando, mães gritando, pais desesperados, porque os seus filhos estavam morrendo à medida que o anjo passava. Aqueles que não estavam debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, aqueles que não obedeceram a ordem de Deus para estarem dentro das suas casas, os seus filhos morreram. Houve uma grande tristeza naquelas casas. Mas aqueles que estavam obedientes a Deus, havia alegria, havia gozo, havia paz, porque o texto diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. O sangue era o único sinal que poderia livrar aquelas pessoas da morte. A marca do sangue do Cordeiro na porta das casas. Quando o anjo passava, ele não procurava outra coisa. Quando o anjo passava e ele via a marca do sangue, ele passava direto, ele passava por cima, e a morte não entrava naquelas casas. Mas onde o anjo passava e não havia a marca do sangue do Cordeiro, aqueles primogênitos eram retirados daquelas famílias. Aquelas pessoas, elas eram visitadas pelo anjo da morte, e ali havia tristeza, ali havia dor, ali havia ranger de dentes. E não será diferente no dia da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Ele virá buscar uma igreja que reconhece qual é o simbolismo verdadeiro da Páscoa, qual é o significado do sangue do Cordeiro derramado na cruz. E estes não provarão a morte, estes não chorarão. Nestas casas não haverá tristeza, mas haverá alegria, haverá gozo. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais doença. Lá nós andaremos nas ruas de ouro, muros de cristais. Lá ao nós chegarmos, nós veremos Jesus com braços abertos, dizendo: vinde benditos do meu Pai, para a morada, para a casa, para o lugar que eu preparei para vós. Isso por quê, irmãos? Porque nós obedecemos, porque houve obediência, porque nós nos preocupamos para que nenhum de nós ficasse fora da cobertura do sangue do Cordeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns dizem: nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue.
Nós não vamos matar um cordeiro. Nós não vamos sujar as nossas casas com sangue. Olha que bobagem, para que passar sangue nos umbrais da porta? Não, nós não vamos fazer. Olha que bobagem deixar de aproveitar esse mundão gostoso, maravilhoso, para estar na igreja. Nós não vamos fazer. Olha que bobagem abrir mão dessa vida fácil, onde nós enganamos enganamos outros, grandes empresários, pessoas envolvidas com drogas, com prostituição. Você tem que abrir mão disso. Não, nós não vamos fazer. É isso que o mundo diz frente à ministração do Evangelho da Salvação. É isso que muitos dizem. Não, nós não vamos abrir mão. Nós não acreditamos nessas superstições. Isso é religiosidade, nós não precisamos disso. Deus é amor. Deus é bom. No último dia Deus vai dar um jeito de salvar a todos. É isso que eles acreditam. É isso que se prega aí fora. Mas só existe uma forma de estar livre da condenação eterna. Só existe uma forma de estar livre da morte eminente quando o anjo da morte chegar. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. A praga da destruição não nos atingirá quando Deus levantar a besta do mar, quando o grande último profeta, o falso profeta, estiver profetizando mentiras sobre essa terra. Essas coisas não nos atingirá. Quando as pessoas estiverem morrendo, querendo se matar, querendo se destruir e não conseguir, isso não nos atingirá, porque nós já estaremos sido arrebatados, nós já estaremos entrando nas mansões celestiais e glorificando a Deus lado a lado com Ele. Essas coisas não nos atingirá, porque nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Se assim tivessem feito, eles enfrentariam o inevitável. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou e quando avisou. Deus é tão bom, Deus é tão amoroso que Ele não deixa de avisar. Nós somos os atalaias de Deus aqui na terra. Nós somos, irmãos, os luzeiros, os faróis. Já viu farol em alto mar, escuridão, mas quando o marinheiro vê lá o farol, ele sabe a direção que ele tem que ir. E Deus avisou para o povo, Deus avisou para Faraó. Deus não vai decretar um juízo sobre ninguém sem antes avisar. E Deus está avisando com Noé. Deus avisou. Cada martelada que Noé dava era um aviso. Cada ripa que Noé carregava era um aviso. Cada árvore que Noé cortava para fazer aquela arca era um aviso. O anjo da morte está chegando. Noé pregava: o anjo da morte está chegando. E a palavra de Deus diz que as pessoas casavam e davam-se em casamento, as pessoas se embriagavam, as pessoas festejavam, as pessoas, a palavra de Deus não diz, mas talvez até zombava de Noé. Olha o velho louco, olha o velho gagá, já há mais de 20 anos não chove sobre essa terra. E Noé pregando: o anjo da morte está chegando. E Noé, cada martelado, o anjo da morte está chegando. Até que chegou o dia em que Noé e sua família entrou na arca. Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Da mesma forma, as portas foram marcadas com o sangue do Cordeiro. As portas foram fechadas, agora não havia mais jeito. Talvez algum filho primogênito estava perdido lá fora, correndo, batendo nas portas: abre, deixa eu entrar. Talvez um pai que não acreditou estava com o seu filho do lado de fora, correndo e batendo nas portas: abra para nós entrarmos. E o anjo da morte passando, e pessoas gritando, e pessoas desesperadas. E com Noé não foi diferente, e veio o
dilúvio, a água encheu toda a terra. Alguns dizem que o dilúvio foi local, outros dizem que foi em alguma parte, mas a palavra de Deus diz que toda a terra se encheu de água. E se Deus diz que é toda a terra, eu acredito que é toda a terra, porque Deus não brinca. Deus avisa, mas na hora do juízo Ele não brinca. E Deus mandou água e destruiu toda a humanidade da face da terra. E o anjo da morte veio voando, e ele ia olhando, onde tinha marca ele passava, onde não tinha marca ele matava, onde tinha marca ele passava, onde não tinha marca ele matava. E hoje nós não provaremos a morte, não a primeira nem a segunda, porque nós estamos protegidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se assim fizesse, aquela casa teria sido visitada pelo anjo da morte. Aqueles que se vergonharam do sangue do Cordeiro não pode ser salvo pelo Cordeiro. Aqueles que talvez diziam: isso é nojento, isso é só um ritual desse povo maluco. Aqueles que tiveram nojo não puderam ser salvos. Aqueles que não acreditam que Jesus é a Páscoa não poderão ser libertos no dia da redenção. Aqueles que fazem pouco caso de Deus, de Jesus, da igreja, dos crentes, do evangelho, eles não poderão ser salvos por Jesus Cristo. Aqueles que não acreditam em Jesus, eles não poderão ser salvos no dia da redenção, porque se não acreditam em Jesus, não acredita no Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que nós fomos selados pelo Espírito da promessa para o dia da redenção. Somente quem está selado é quem vai subir. Somente quem tem o Espírito é quem vai subir. E aqueles que não acreditam em Jesus, automaticamente não acreditam no Espírito, o selo, a única forma de sermos transportados dessa terra para alcançarmos as mansões celestiais. Então quem não acredita no sangue não pode ser salvo pelo sangue. Embora muitas famílias, muitas congregações, muitas pessoas morreram, mas Deus cumpriu o seu propósito. Deus salvou uma nação e instituiu ali uma data para que eles lembrassem. A Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação. A Páscoa deve nos levar a uma profunda meditação, uma profunda reflexão do que nós estamos crendo, do que nós estamos acreditando concernente à salvação e concernente aos livramentos que Deus tem para nós. Livramentos de morte eterna. Porque, irmãos, só existem duas formas de sairmos desse mundo: ou é para a vida eterna com Deus, ou é para a morte eterna com Satanás e os seus anjos. E Deus, Ele nos garantiu a certeza da salvação, através do símbolo daquele Cordeiro, que libertou aquele povo da morte iminente. Nós temos o Cordeiro vivo, o Cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo, que também morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser livres. Então a Páscoa deve nos levar a uma profunda investigação e reflexão, a fim de saber se de todos os fatos, de fato, se todos os membros da nossa família estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Refletirmos, se não tem alguém de fora, antes que a porta se feche. A porta da graça está se fechando, irmãos. A porta da graça está se fechando, assim como a porta dessas casas se fecharam debaixo da marca do sangue de um cordeiro. Assim como Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora e ninguém mais pôde entrar, a porta da graça está fechando. Está chegando um dia onde não haverá mais oportunidades para a salvação. Está chegando um dia, irmãos, que aqueles que nos têm como louco, aqueles que nos têm como doido, aqueles que nos têm como alienados, não terão mais chances de salvação.
Porque quando Jesus resgatar a sua igreja dessa terra, não haverá mais chance de salvação pela graça. Aí sim eles serão salvos da forma que eles querem, pelas suas obras. Aí eu quero ver quem vai conseguir ser salvo pela lei, pelas obras, cumprir todos os ritos, sem o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Pregue a palavra do Senhor para os seus parentes, para os seus familiares. Fale de Jesus Cristo, a porta da graça ainda está aberta. Fale, ensine sobre a verdadeira Páscoa. Reflita, traga na sua memória o que Jesus fez por você, onde você estava, da onde Ele te tirou, onde Ele te colocou, e venha trazer outras pessoas também, porque a porta da graça está se fechando. Chegará um dia, irmãos, que quando essa igreja sair dessa terra, não haverá mais jeito para essas pessoas que desacreditam do nosso Senhor. A Páscoa deve nos levar a um compromisso familiar, de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós e quem Ele é para nós. Nós temos que explicar aos nossos filhos. Eu sento às vezes com meus filhos e conto para eles onde eu estava, quem eu era, quem eu fui, o que eu andava fazendo e o que Deus fez através da minha vida. Eu reconheço a Páscoa de Deus na minha vida, e eu ensino para os meus filhos a Páscoa, que é a libertação da escravidão para uma vida de liberdade com Cristo. Libertação da escravidão, do pecado, para uma vida de liberdade com Cristo. E para finalizar, a Páscoa deve nos levar à adoração. A Páscoa, com todos esses simbolismos, ela deve nos levar a adorar a Deus. Adorar a Deus por quê? Pela libertação do jugo da escravidão do pecado. Deus nos libertou. E agora nós comemoramos, nós trazemos, lembramos na Santa Ceia do Senhor. Trazemos à memória o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E essa é a nossa verdadeira Páscoa. Não é coelho, mesmo porque coelho não bota. Não é chocolate. Isso é comércio para fazer os pais pagar R$80 no ovo de Páscoa para o seu filho e depois se endividar. Lá em casa eu ia gastar mais ou menos aí uns R$300. Somos 5. O ovo aí mais ou menos está na faixa de R$40, R$45. Mas Deus nos livrou também desse fardo. Irmãos, feche seus olhos, deixa eu orar com você em nome de Jesus. Quero que você agradeça a Deus por essa Páscoa. Agradeça a Deus pelos livramentos. Lembra aí de onde você esteve um dia e que Deus te tirou de lá com mãos fortes. E que Deus te livrou da morte. Porque quando o anjo da morte olhou para você, ele viu a marca de Jesus Cristo na sua vida. E Deus pode livrar o seu marido, Deus pode livrar o seu filho, porque você é um símbolo do sangue de Jesus Cristo dentro da sua casa. E onde essa marca está, o livramento é iminente, porque o anjo não estava olhando quem ou qual, mas ele estava procurando a marca do sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor nessa noite de Páscoa, meu Pai. Sabemos que não foi nessa noite nem nesse dia, mas trazemos à memória o que o Senhor fez por nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz, até que a sua última gota de sangue fosse derramada ao ponto de sair água do seu corpo, Senhor. Lembra ali, meu Deus, no jardim do Getsêmani, quando o Senhor estava ajoelhado orando ao Pai. E naquele momento veio à sua memória o momento da crucificação. O Senhor lembrou, meu Pai, da dor, do pecado da humanidade sobre os seus ombros. E o Senhor chorou lágrimas de sangue, ao ponto de sair dos seus poros, Senhor, sangue, meu Deus. Mas o Senhor disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, pula essa parte.
Mas o Senhor sabia que não tinha outra forma de nós sermos livres do anjo da morte que estava por vir. O Senhor sabia que não tinha outro jeito de sermos livres da morte eterna, senão pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E o Senhor recobrou as suas forças, olhou para o céu e disse: Pai, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus era moê-lo, era esmagá-lo naquela cruz. Rabassouri amanagash. Remanaya souri amashiri andalas. Agradou a Deus moê-lo naquela cruz, para nos livrar da morte eterna, da segunda morte, para livrar-nos, ó Deus, da condenação eterna. E hoje é noite de gratidão, Senhor. Agradecemos a Ti, Deus, por ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. O verdadeiro Cordeiro, que ao longo do Antigo Testamento foi simbolizado, mas agora ele veio na perfeição. Morreu naquela cruz para nos remir dos nossos pecados. Obrigado, Deus, por ter enviado o Teu Filho único para esse sacrifício. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos ensinou. E ainda assim, quando o Senhor foi assunto aos céus, o Senhor nos enviou o Espírito Santo. O Senhor diz: não vos deixarei órfão, eu vos enviarei outro Consolador, igual a mim, com as mesmas características, com o mesmo poder. Te agradeço por isso também, Senhor. Te agradeço por ter livrado esses meus irmãos aqui da morte iminente, quando cada um de nós recebemos o convite e aceitamos entrar debaixo da marca do sangue do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Que você sinta o verdadeiro significado da Páscoa no seu coração nessa noite. Liberdade para adorar o Senhor. Em nome de Jesus.